Irmãos, abram lá em Romanos 12, no seu versículo 1 e 12, 1 e 2. Vamos falar de algo que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Vamos falar sobre qual culto nós damos para Deus. Que culto nós entregamos para Deus. Escrito assim está, Romanos 12, no seu versículo 1 e no seu versículo 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai de poder e de glória, obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de falar à tua igreja. Que nós possamos entender, Deus, o que realmente é um culto racional. Se realmente nós estamos, ó Deus, entregando um culto racional para Ti, ó Pai. E que nós possamos sair daqui hoje entendendo e aprendendo realmente a Te dar um culto racional. Amém. Glória a Deus. Esse texto, ele me deu trabalho. Ontem eu fiquei o dia todo preparando ele, e assim que 80% pronto, eu perdi todo o culto, todo o texto. Perdi tudo. E aí eu tive que refazer do zero, tudo de novo. Deixei de fazer um serviço ontem para terminar o texto e acabei perdendo o texto, perdendo aquilo que estava aqui. E ali hoje eu preparando o texto, quebrou a mesa do computador, me cortei, porque eu entendi que nós precisamos. Ali Deus estava dizendo para mim assim: olha, a minha igreja precisa entender o que é culto racional. E nós achamos muitas vezes que estamos entregando o culto racional a Deus e não estamos. E nós vamos entender hoje o que é um culto racional. Eu coloquei o título assim: o culto que hoje eu presto é racional? Você já parou para pensar que quando você vai à casa do Senhor e quando você adora a Deus, será que esse culto que você fica aqui na igreja, ele é um culto racional? Ele é um culto, a verdadeira adoração para Deus? Ou será que somos apenas atores? Uma palavra dura. Ou será que estamos apenas nos conformando numa religiosidade ou num ritmo e um ritual? Será que nosso culto realmente ele está chegando, ele está ultrapassando aqui o teto da igreja, a ponto de chegar na presença de Deus como um aroma suave e agradável a Deus? Alguém já parou para pensar, será que quando eu falo, Senhor, eu estou cultuando a Ti, será que Deus realmente está recebendo meio o teu culto? Já parou para pensar que o teu culto ele pode ser um culto de hipocrisia? Você já parou para pensar que o teu culto, Deus fala para mim, para você: olha, esse teu culto eu não estou nem recebendo, porque você não entendeu o que é culto racional. E eu entendo culto como relacionamento com Deus. O culto, ele é um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitos de nós entendemos que o culto racional depende de raciocínio, e não é. Não é. O culto racional ele não depende da nossa sabedoria, nem da nossa inteligência. O culto racional não depende da ordem litúrgica do culto, ou seja, da maneira que eu vou levantar a mão, da maneira que eu vou falar no altar, da maneira que eu vou sentar ali na cadeira. Não depende, ele não depende disso. Isso não é culto racional. A pessoa acha que realmente por ele ser um homem cheio de entendimento humano, ele está prestando um culto racional para Deus, e não está.
Ele está achando, por ele falar bem o hebraico, o aramaico e o grego, entender da Bíblia, ele está prestando um culto racional e não está prestando um culto racional a Deus. Nada disso que eu falei até aqui agora é culto racional. O culto racional não está relacionado com a razão humana. Olha, não é o que eu entendo como razão que é um culto racional. O texto fala de culto racional, já leva e nós aonde? Nosso raciocínio. Eu preciso fazer tudo perfeito. Eu preciso me comportar, me sentar com a perna mais para baixo, tá com o meu vestido lá embaixo, o meu terno, que tem que estar afinado e alinhado, porque o irmão está vendo. Ele está vendo. Eu tenho que falar um português perfeito, eu tenho que falar, entender da Bíblia vários versículos, e não é isso. Isso não é culto racional. Não é a roupa que você veste que vai dizer que você está cultuando a Deus. Muitas vezes você veste a melhor roupa, mas fala mal da irmã do lado, ou fala mal do irmão do teu lado. Então você não está entendendo o que é o culto racional. No sábado nós tivemos essa primeira ceia, foi lindo e maravilhoso. Mas será que aquela ceia foi um culto racional para Deus? Nós temos que entender sobre isso. Quem tomou, quem não tomou, quem deixou de tomar e por que não tomou a ceia? A gente não sabe. Mas nós não entendemos que de repente isso não é culto racional. De repente quem deixou de tomar, ou quem tomou, que nós achamos que, olha, aquele irmão ou aquela irmã, ela não deveria ter tomado a ceia. Quem é você para ditar o que Deus não deu na tua mão? Quem é você e eu para falar se o irmão ou a irmã pode ou não tomar a ceia? Pode ou não sentar aqui e adorar a Deus? Não somos ninguém para fazer isso. Não somos nada. O culto racional é a verdadeira entrega em conversão. Ou seja, só quem presta um culto racional é uma pessoa verdadeiramente convertida. Uma pessoa verdadeiramente arrependida daquilo que fez. Uma pessoa que entendeu o que é o novo nascimento. Uma pessoa que tem compaixão pelo seu irmão, que ele ora pelo irmão no momento mais difícil. Isso é um culto racional. Uma pessoa verdadeiramente convertida presta um culto racional. Uma pessoa que entendeu o que Deus fez, o que Jesus fez por ele na cruz, ele realmente presta um culto racional. Independente do nível do seu conhecimento. Ou seja, uma pessoa, por mais ignorante que seja, ela está prestando um culto racional. E eu e você, que achamos que somos o bom da coisa, não estamos prestando um culto racional. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, a escrever aos Romanos, chega no capítulo 12 com um forte apelo. Ele fala: irmãos, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Depois de 11 capítulos explicando a salvação, a justificação, a misericórdia, a grandeza da cruz, Paulo agora pergunta: diante de tudo que Deus fez, qual será a nossa decisão? O culto racional é entender o que Jesus fez na cruz, quem nós éramos e quem nós somos agora. Em que lugar, que patamar você está agora, quem você era antes de você se encontrar com Cristo. E aí Paulo fala assim, lembrem da cruz, lembre do sacrifício, lembre da misericórdia, lembre o que foi feito, porque vocês não estão prestando culto racional. Vocês não estão alinhados com a vontade de Deus. O relacionamento de vocês não é com o Deus verdadeiro. Vocês são hipócritas. Vocês são atores. Estão fazendo um lindo teatro, mas não estão se relacionando com Deus. É o que Paulo está falando aqui. Por isso que essa palavra me deu trabalho.
Porque hoje nós vamos entender o que é um culto racional. E nós nunca mais vamos olhar para o lado e dizer, ele não está cultuando a Deus. Aleluia, Jesus. E ele quer uma resposta. Um culto racional. Um culto racional, ele não é apenas emocional, nem litúrgico e nem teórico. Olha, ele não é um culto emocional. E é o que mais nós vemos hoje em dia nas igrejas. As pessoas estão pulando, elas estão gritando, mas não estão cultuando a Deus. Por quê? Porque na verdade nem nasceram de novo. São apenas atores. Porque quando acaba o culto, entre aspas, que não pode acabar, o nosso culto nunca acaba. Quando acaba o culto, entre aspas, da porta para fora, acabou aquele irmão cheio do Espírito Santo. Aquele irmão que tem um anel, aquele anelzinho que ele comprou ali, ó, em São Vicente, que ele fala que é o melhor teólogo. Aquelas palavras do hebraico, o aramaico, no grego que ele falava e que ela fala, ficou da porta para dentro. Porque da porta para fora são vários tipos de palavras que eu não posso nem recitar aqui. Eu não posso nem falar aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o Ricardo aqui na igreja, lá em casa eu sou a mesma coisa. Comigo, aqui na igreja eu sou muitas vezes brabo, eu olho feio para aqueles que me competem. Lá em casa não muda. Então eu não sou hipócrita. Eu sou verdadeiro. Eu pego o pé no pé de um, pego no pé de outro, eu falo grosso com um e falo grosso com o outro, da minha família lá em casa também. Então eu não sou hipócrita. Eu não fico fazendo teatro. Eu sou quem eu sou aqui lá fora. Aleluia. Mas é uma vida de entrega no altar todos os dias. Acabei de falar. Então o culto racional, o nosso culto, não acaba da porta para fora. Ele é um culto, ele é um estilo de vida todos os dias. Esse texto não fala de culto de domingo. Ele não está falando de um culto qualquer. Ah, eu fui para o culto hoje eu adorei a Deus. E amanhã você não vai adorar? Não, porque domingo, sábado nós tivemos a ceia. E hoje você não vai adorar a Deus porque não tem ceia? Porque hoje não é o culto de missão ainda? Então hoje a tua adoração não entra nessa casa? Não, o nosso culto ele é diário. Ele está falando de uma pessoa que tem uma vida com Deus. É por isso que Paulo está bravo, ele está nervoso. Ele está dizendo, olha, meus irmãos, entendam, compreendam, puxem na memória o que foi feito na cruz. E o que vocês aprenderam de mim. Hoje vamos responder, vamos entender 3 perguntas fundamentais. Primeiro, o que é o culto racional? 1. 2, porque Deus rejeita muitos cultos. Deus está rejeitando muito culto, que a pessoa está fazendo coisas lindas e maravilhosas, e não é para Deus, é para o homem. Não, mas não, ele não é intocável e ela não é intocável. Deus é intocável. Ah, mas não pode, ele não pode, ela não pode, não deve. Não, ele deve. Se Deus colocou ali, é obrigação. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E 3. Como viver um culto racional diariamente. Ou seja, eu vou aprender como viver um culto racional diariamente. Para entender o culto racional do Novo Testamento, precisamos lembrar o que era o culto no Antigo Testamento, o qual o significado do sacrifício, é porque Deus rejeita a hipocrisia religiosa. Aí Romanos 12, e no seu versículo 1 diz assim: rogo, pois, o clamor de Paulo. A palavra rogo tem 2 sentidos aqui. 1, súplica. Paulo está falando em amor. Paulo está falando, olha, entenda o amor de Deus por vocês. Vocês não estão entendendo o amor, a entrega que Deus fez por cada um de vocês. Ele está falando também de autoridade. E ele está dando uma ordem. Ele não sugere. Ele ordena com lágrimas nos olhos, pela compaixão de Deus.
Ele fala, não, meus irmãos, eu não quero perder nenhum de vocês, eu não quero que ninguém se perca. Então, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, voltem a praticar as obras que vocês praticavam. Vocês estão se desviando, vocês não estão mais se relacionando com Deus quando se relacionava no princípio. E é verdade, pastor Fred, é verdade, sabe por quê? Porque no princípio, quando nós se convertemos, nós não sabíamos falar, nem sabíamos ler a Bíblia, mas nós jejuava, nós orava, nós buscava a Deus, nós não olhava para o vizinho da direita, nem para o vizinho da esquerda, para nós não tinha distância, não tinha chuva, não tinha vento, nada parava, nós íamos cultuar. E hoje? E hoje, se cair um pingo do céu, não tem mais culto, porque os irmãos não vêm para a igreja mais. Mas não é um culto racional? Não é relacionamento com Deus? Ele não transpassa. A palavra nos fala que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E porque nós colocamos, muitas vezes eu e você colocamos empecilho ou dificuldade para não fazer a vontade de Deus, para não cultuar a Deus da maneira que Ele pede. Pastor Fred, muitas vezes nós estamos na igreja, eu sempre falei, a igreja muitas vezes está cheia. Não está cheia, ela está inchada, ela está com o vírus da hipocrisia, ela está com o vírus da religiosidade, é grande, mas Jesus, Ele está pegando um a um e olhando, aquele culto está servindo para mim, porque aquela irmã e aquele irmão está com amor no coração, com a entrega. Mas aquele irmão ali, ele está aqui para que o pastor veja a cara dele. Ou aquele irmão ali veio porque ele está afim da outra irmã. Eu tenho que falar a verdade. A hipocrisia está grande no povo de Deus. Ninguém mais quer fazer a obra de Deus com sinceridade. E agora o que vale é o que eu penso, não o que a Bíblia fala. Estão trocando a palavra de Deus por palavras vãs. Estão mudando o que é certo pelo errado hoje em dia. E as pessoas que não procuram cultuar, se relacionar com Deus, o que eles fazem? É o primeiro a cair dentro. É o primeiro a cair dentro. Falando, opa, se falou, tá legal, mas não vai nem na Bíblia ver se aquilo que o pastor ou que o irmão falou está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o que ele está dizendo não está me agradando a minha vontade, que é o quê? De fazer o errado, que é de pecar, que é de transgredir a obra de Deus, que é fazer tudo que Deus não mandou eu fazer. Mas, irmãos, a verdade é essa. Aí acha que está no culto adorando, mas não está adorando a Deus. Deus não está recebendo esse culto. Deus não está nem ouvindo a tua voz. Aleluia, Jesus. A motivação correta é o quê? Compaixão. Paulo nos lembra quem éramos. Ele está lembrando quem éramos, de onde Deus nos tirou, quão grande foi a misericórdia de Deus. Que a misericórdia é a causa, o motivo, a razão de nós não sermos consumidos. A palavra nos fala que se não fosse a misericórdia de Deus, ele fala, mas a misericórdia, ela se renova todo dia. É por isso que tem muito hipócrita na igreja. É por isso que muitas vezes tem muitas pessoas que estão querendo se levantar e há outras puxando para baixo. Querem ser verdadeiros adoradores e por causa do vizinho do lado fala, rapaz, eu vou fazer o que na tua igreja? Se tu é assim, imagina a tua igreja como é que deve ser. E o sacrifício feito na cruz? Acabou. Mas ele fala, maldito aquele que fizer um tropeçar. É melhor pegar uma pedra e botar no pescoço e se lançar de acima da ponte. E que nós não sejamos essa pedra de tropeço para o nosso irmão. O culto racional começa quando entendemos a graça que nos alcançou e nos tirou do lamaçal de pecado. Ou seja, o culto racional começa aqui, quando eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz. Ali começou o meu culto racional. O meu culto racional não começa quando eu canto lindamente, quando aqui é o palanque, é o altar que tem que... Não, o altar vai ser onde eu estiver, eu posso estar aí. Aí é o altar de Deus. Se eu estiver aqui, vai ser aqui. Se eu estiver lá fora, lá vai ser o altar. Porque eu hoje sou o altar de Deus. Temos que entender isso, porque as pessoas acham, muitas vezes, que é tudo lindo para Deus, mas não é o homem que está colocando. E Jesus que morreu na cruz fala, rapaz, isso é coisa criada pela mão humana, pelo homem. Glória a Deus.
E fala, apresentai-vos o vosso corpo. Ou seja, ele quer uma entrega total. Ele não quer você pela metade. É que é o famoso, né? Hoje eu vou fazer para Deus e amanhã eu não faço. Não, faça todos os dias. Não, mas amanhã, hoje eu vou cantar. O louvor é o que dá. Mas tu ensaiar para quê? Mas tu não está louvando para Deus, tu não louva, cara. Pega as tuas coisas e vai-se embora. Não louva. Tu não está louvando para Deus. Se é para louvar, louve, adora. Ah, mas eu não sei falar a palavra tal. Então fale errado, mas fale com o coração, que Deus vai ouvir a tua adoração. Deus vai receber o teu melhor louvor. No Antigo Testamento, o sacrifício era colocado no altar para morrer. Mas no Novo Testamento, o cristão se coloca no altar, mas continua vivo, vivendo para Deus e morto para o mundo. No altar era onde morria. Era onde o sacrifício era feito. Era onde Deus recebia o sacrifício, que era o culto antigo, no Antigo Testamento. Hoje o altar é eu e você. O altar, ele não morre mais, ele morre para o mundo, mas continua vivo para Deus, com a vida completa. Então o nosso culto racional é uma vida que nós deixamos o mundo, deixamos de viver as coisas mundanas, para se entregar para Deus. Então esse é um culto racional. Vivendo para Deus e morto para o mundo. Aí ele fala, sacrifício santo e agradável. Santo, eu continuo vivendo, mas agora é para Cristo. Eu continuo vivendo, pastor Fred, mas agora eu vivo para Cristo. O mundo mais não me impacta mais. O mundo não me consegue mais me iludir, porque Cristo agora vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você quer conhecer um crente de verdade? Olha a conduta dele na rua, não olha na igreja não. Que na igreja todo mundo é santo, pastor. Na igreja estou no melhor terno, estou mais bonitinho, aqui a gravatinha, combina com... Mas lá fora, né? Eu quero que você me veja lá fora, quem eu sou lá fora. Né? Porque de repente o que está pregando, falando aqui, na escola, ele é o terrorista da classe. Em casa, ele não respeita pai, nem mãe. Eu estou falando em geral, não estou falando de homem nem mulher, estou falando dos dois, tá? Em casa, não é. Eu aprendi a chamar minha mãe, que eu não tenho mais, de senhora. Eu nunca chamei minha tia de você. E nem meu tio eu chamo de você, nenhum deles. É sempre senhor. Meu tio eu vejo uma vez ou outra na vida ou na morte. Mas tio, o senhor está bem? Eu aprendi assim. Hoje, mãe, você, tu, quem é? Não, isso não existe. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então o teu culto já não é racional. Santo, separado do pecado, ou seja, agora eu sou consagrado, a minha vida é só para Deus. Então eu estou entendendo o que é um culto. Então eu vivo longe do pecado e minha vida é só para Deus, eu vivo só para Ele. Então a Ele eu dou glórias e aleluia. Eu vivo para Ele no dia que tem um arroz, eu vivo para Ele no dia que tem um feijão, eu vivo para Ele quando tem amigo, e quando não tem nada, eu também vivo. Porque Ele dá semente ao que semeia. Ele dá o pão ao que come. Ele fala no Salmo 127. Que adianta o homem levantar cedo, dormir tarde, correndo atrás de pão, se é eu que dou o pão para ele? Rapaz, ninguém está entendendo. Não, mas eu não vou no culto hoje, porque eu preciso fazer um bico. Não, o bico espera. Eu vou cultuar o Senhor. Eu podia ter feito o bico ontem, o da misturinha hoje, mas eu preferi fazer a obra de Deus. Precisava preparar esse texto. E eu fiquei nele e acabei perdendo, mas eu fui de novo. Porque esse texto é importante para nós. Agradável, aprovado por Deus e não por homens. Oh, glória. É agradável, ser agradável a Deus e ser aprovado por Ele. Não preocupado com o que o homem vai dizer. Eu quero que o meu pastor, seja quem for, a missionária, ela me aprove. Não, eu quero a aprovação de Deus. Queira que Deus te aprove. Porque aquele que Deus prova, Ele aprova no final. Foi o que o pastor falou aqui de Jesus lá no deserto.
Ele queria fazer o quê? A vontade. Se ele pulasse, os anjos realmente iam pegar ele. Mas ele ia pular etapas. Ele não ia para a cruz. E se ele não fosse para a cruz, aí você, estava no sal essa hora. Glória a Deus. O culto racional não é uma vida de performance. O culto racional não é uma vida teatral. Pronto. Muitas vezes é um teatro. Se o meu pastor vir, eu tenho que falar todas as palavras lindas da Bíblia. Quando não tiver todos os palavrões, eu falo. Pastor Fred, é verdade. Isso não é falado nas igrejas. Não é falado, porque quando o pastor chega, todo mundo vira santo. Mas quando ele vai embora, é um palavrão, é xingamento, é tudo. É tudo. Mas tem que pensar por quê? Vida de performance. Eu sou o ator da minha vida. A Globo não te viu ainda, mas Jesus está te vendo. Glória a Deus. Não é sobre a liturgia bonita. Liturgia. Não é sobre a música mais afinada. Não é sobre os gestos religiosos que não pode, que não deve, que não dá. Não é sobre a minha academia teológica ou os meus diplomas. Não é sobre isso. Não é sobre dominar o grego, o hebraico, o aramaico. O culto racional nasce na verdadeira conversão. Então entenda, se você não for um homem ou mulher convertida, você não está cultuando a Deus com racionalidade. O perigo da hipocrisia. Lá em Isaías 1:11, diz assim, eu vou ler para ficar melhor para nós. Deixa eu ver se eu separei aqui. Não separei. Está na Bíblia, aqui dentro. Lá em Isaías 1:9, Deus vai falar sobre o culto da hipocrisia. Que tem o culto da hipocrisia também. Ele vai falar do culto que ele não recebe. Que todo mundo acha que está fazendo para Deus, mas não está. Está fazendo para o homem. Lá em Isaías 1:11 diz assim: o Senhor diz: de que me serve a multidões de sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto de holocausto de carneiros, de gordura de animais cevado. Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vocês aparecem diante de mim, quem requereu que vocês entrassem nos meus atos? Olha Deus falando, rapaz. O povo estava sacrificando, que é o que Deus queria, no Antigo Testamento. Ele fala: eu não estou satisfeito com nada disso. E quem mandou vocês vir na minha presença? Para ser o português nosso. Aí ele continua: não me traga mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das assembleias. Eu não posso suportar as iniquidades associadas com a reunião solenes. Eu não posso suportar. Vocês estão querendo me dar sacrifício que eu quero, mas não está do jeito certo. Ele vai explicar o porquê agora. Aí ele fala no 14: as festas de lua nova, as solenidades, a minha alma odeia. Já são um peso para mim. Eu estou cansado e não quero suportá-las. É Deus falando. É o culto do hipócrita. É o culto da hipocrisia. Daquele que acha que está cultuando, mas não está cultuando a Deus. Ele está falando isso para quem? Para quem acha que está cultuando e não está cultuando. Aí ele vai falar lá no 15. Quando vocês estenderem, olha só o que ele está falando aqui. Quando vocês estenderem as mãos, eu vou fechar os meus olhos. Olha Deus falando. Aí ele fala: sim, quando se multiplicarem as suas orações, eu não vou ouvir. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aí, esse culto Deus não quer. O culto da hipocrisia. O culto praticamente perfeito para o homem, mas não é perfeito para Deus. Aí ele vai dizer o que ele quer de nós. Aí ele fala: lavem-se, se purifiquem, tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de praticar o mal.
Então, muitas vezes é o culto da hipocrisia misturado com a mentira. De atores que dizem que estão cultuando o culto racional, mas não é. É apenas hipocrisia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome santo, Senhor. Aleluia. Aí ele fala assim, ó: o animal morria no altar, o sangue trazia perdão, e no altar era o fim. Mas Deus começou a rejeitar os sacrifícios. Por quê? Deus rejeita rituais sem transformação. Pronto. Deus não quer ritual o perfeito, Ele quer uma transformação. Quer um homem, uma mulher que realmente entendeu o que é arrependimento. Aí ele vai dizer assim, ó: em Isaías, Deus diz: eu estou farto das suas ofertas, foi o que nós lemos, das suas festas são abominações, suas orações eu não vou nem ouvir, para não me aborrecer. Por quê? Porque havia pecado fora do templo. Pronto. Na igreja, todo mundo é santo, mas da porta para fora é o que Deus está falando. Eu não quero ver você só dentro da igreja, eu quero ver você da porta para fora. Quem é você lá fora, no meio da tua parentela, no meio dos teus vizinhos? O que você faz realmente é lá fora, é o que importa para Deus. Porque chega aqui dentro, todo mundo é santo. Irmã Jennifer, aqui na igreja todo mundo é santo. Eu vou cantar o louvor, vamos adorar quem? Se lá fora você é o maior pervertido que tem, você não se preocupa nem com Deus, nem vergonha na cara você tem, e quer chegar diante do altar e falar que você está adorando a Deus? Hipócrita. É o que Deus, não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Aleluia. O culto racional não termina depois do amém. Todo mundo chegou no culto, todo mundo cultuou, cantou, leu a Bíblia, falou, um teve oportunidade, outro pregou, o outro, acabou o amém, é um Deus nos acuda. É o famoso, o velho homem, ele não morreu, ele está aí dentro entubado, ele está guardado, ele está escondido, mas quando acaba o culto ele volta e fala: olha, ainda bem que acabou o culto, que eu não aguentava mais. É verdade, irmãos, é verdade. É o famoso: se você mexer comigo lá fora, nós vamos conversar. Eu já vi relatos de irmãos brigar depois do culto. Vai sair na porrada mesmo, na pancada, depois do culto. Eu fui pregar numa igreja um tempo atrás aí, que eu me falei: que palavra forte. Você viu bem que as irmãs estavam se pegando aqui dentro da igreja. Isso não pode acontecer. É por isso que quando eu falo: pastor Fred, se um dia alguém me magoar, ou se eu magoar alguém, não deixa passar da porta para fora. Nós vamos fechar a porta e vamos conversar. E vamos resolver, vamos tirar lá o laço do diabo na hora, para não passar da porta para fora. Aí ele fala: a hipocrisia, a religiosidade sem conversão. Tudo é lindo dentro de um padrão religioso. Ele fala: os fariseus, Jesus criticou os fariseus, ele criticou os escribas, ele criticou os sacerdotes. Por quê? Porque eram atores. A palavra hipócrita significa um ator teatral. É um culto sem mudança. É um culto sem mudança. O que eu posso, o que eu não devo, dentro do sistema religioso, eu faço. Mas o que é o verdadeiro, se arrepender, ninguém quer fazer. É por isso que tem muita gente falando assim, ó. Olha o que eu vou falar. Tem muita gente falando assim, ó: eu não quero que os irmãos fiquem na casa dos irmãos. Por quê? Porque se chegar na casa do irmão, vai saber quem é o irmão. E se eu falar assim, porque eu sei quem eu sou também. Não. A palavra não fala que nós temos que viver em união. E ele fala que a união é o óleo precioso que desce da cabeça de Arão, um sacerdote que faz o sacrifício, escorre pela barba, que é a honra. E ali, na onde? Na união, Deus determina a bênção para sempre. Então, teu irmão, que ele vai tomar a ceia, ele fala: eu vou tomar a ceia, mas eu não gosto daquela irmã, eu não vou com a cara dela. Por que Jesus fala? Por isso que ele falou: examine o homem a si mesmo.
Está tomando ceia para condenação. Vai ficar doente. Já está doente e vai continuar doente. Nunca vai ter cura. Por quê? Ele fala que no culto, que é um culto do cerimonial de Cristo, ele está com raiva do irmão que está do lado. Aí ele vem cultuar e fala, não, eu vou cultuar, agora eu vou ofertar. Não oferta. Não oferta. Jesus falou, se tem alguma coisa com o teu irmão, nem oferta. Não chega nada aqui no altar. Vai lá, deixa a tua oferta aqui. Vai lá, pede perdão. Se entende que o teu irmão, agora você oferta. Então a vida com Cristo, ela vai além da liturgia religiosa. Ela vai além da religiosidade, do que eu posso, do que eu sei fazer dentro de um cronograma religioso. A vida com Cristo, ela é vivida todos os dias. Não tem como você fingir vida com Cristo. Ou você vive ou você finge. Mas se você fingir, todo mundo vai ver que você está fingindo. Nicodemos, um exemplo de religiosidade vazia. Quem era Nicodemos? Olha só Nicodemos. Nicodemos, ele era membro do Sidério. Para ser membro tinha que ter no mínimo 40 anos. Ele era um homem experiente. Ele tinha um pleno conhecimento profundo da lei. Ele era capaz de recitar os 613 mandamentos da lei mosaica. Ele era rico. Ele sabia recitar qualquer mandamento sem ter a ordem crescente ou decrescente. Ele era respeitado e ele era moralmente um exemplo. Mas não entendia o quê? O que era a vida com Cristo. Ele não entendia do novo nascimento. Um homem tão cheio de diplomas, é o que mais tem, mas não sabe o que é um novo nascimento. Não sabe o que é morrer para o mundo e nascer para Cristo. Mas não entendia. Conhecimento não é conversão. Eu sei da Bíblia. Eu vejo pessoas assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, mas não pratica uma. Então, já começou errado, né? Eu já li a Bíblia, eu já vi irmão falar assim, eu já li a Bíblia 10 vezes esse ano. Ele sabe contar 355 versículos, mas tu vai olhar a vida dele, é uma hipocrisia só. Ele é um recitador de versículos. Religiosidade não gera regeneração. A religiosidade não te regenera em nada, ela não te traz a essência. Liturgia não é culto. Pronto. A liturgia, ela não é culto. Deus não aceita culto sem vida no altar. Pronto. Deus não aceita o culto do homem e da mulher que não tenha vida no altar. O que é o altar? Na presença dele. Ele é Deus dos vivos. O ritual sem mudança, olha o que ele fala. O ritual sem mudança é lixo para Deus. É o que Deus despreza. Deus rejeita mãos santas, mãos levantadas. Ele fala assim, Deus rejeita a mão levantada no culto quando as mesmas praticam o pecado fora do culto. Deus está rejeitando, irmãos. E o que é viver o culto racional? Romanos 2, 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Conformar é o que? Tomar forma. É se moldar ao mundo. E tem muito crente se moldando ao mundo. Você quer saber de uma coisa? Tu quer ver uma pessoa que quer pecar? É quando ela diz, pastor, eu posso fazer tal coisa? Ela está doidinha para pecar. Eu posso namorar escondido. Está louquinha para pecar. Então ela não nasceu de novo. Irmão, porque a pessoa que nasceu de novo, ela primeiro vai, não, eu vou entender o que Deus quer de mim. Será que se eu fizer algo escondido, Deus está me autorizando ou me rejeitando? Paulo diz, não deixeis o mundo vos moldar, mas transformai-vos. Transformação é uma metamorfose, ou seja, a largata. Ele tirou o exemplo da largata. A largata, ela é uma larva, mas daqui a pouco ela está voando, é uma metamorfose. É isso que Deus quer.
O culto racional, vamos lá agora. O que o culto... Estou terminando. Eu sei que está um pouquinho cansado, mas estou terminando. O culto racional produz mudança. O culto racional, meu e seu, primeira coisa que ele produz, mudança em mim e você. Ele produz crescimento espiritual em mim e você. Ele te dá um novo caráter em mim e você. Ele nos dá uma nova identidade com Cristo, porque agora Cristo vive em mim. Então o culto racional produz isso. Pela renovação da mente, ou seja, a mudança começa aonde? Aqui, na mente, nos pensamentos. O que nós estamos pensando? Nos desejos. E o que nós estamos desejando? O que é prioridade para você? Então o culto racional, ele tem o quê? Ele traz o quê? O que é prioridade para mim? Adorar a Deus ou ir para a praia? Adorar a Deus ou estar no shopping? Adorar a Deus ou ficar na Netflix? Adorar a Deus ou ficar na minha novela? Adorar a Deus ou ficar no meu futebolzinho escondido? Adorar a Deus ou viver a minha vida repleta de pecaminosidade, de pecados? Nas decisões que nós tomamos, que decisão nós vamos tomar de hoje em diante? O que nós vamos decidir para nós? Ela reflete em valores. O que tem valor para você? O resultado, experimentar a vontade de Deus. Então tudo isso que eu falei, ela nos leva ao quê? A experimentar a vontade de Deus. Que é o quê? Que ela é boa. Ela é satisfatória. A vontade de Deus, ela nos traz paz. A vontade de Deus, ela é perfeita, completa, sem falha. Quem vive no altar não perde, só ganha. Olha, isso é culto racional. Tudo isso aqui é um culto racional. Olha tanta coisa que eu falei para você entender o que é um culto racional. Então você vai ver, você vai analisar que muitas vezes o nosso culto ele é hipócrita. Ele é um teatro. Vamos lá. O que aprendemos? Como viver um culto racional? Como eu vivo então um culto racional? Como é que é a minha vida de uma pessoa que cultua a Deus racional? Que é o que nós falamos coisa agora, do verdadeiro convertido. Primeiro, ore diariamente antes de tomar decisões. Eu vou tomar decisão, primeiro eu vou falar com Deus. Vou esperar Deus responder, depois eu vou tomar a minha decisão. Diga não para o pecado e diga sim para Deus. Ou vai pecar, está a fim de pecar, aquele pecadinho de estimação que vai te tirar do céu, diga não para ele. Fala, Senhor, eu quero viver contigo. Tenha uma vida diária no altar, ou seja, a sua vida tem que ser no altar. Você tem que ter uma vida no altar. Arranque da sua vida tudo que gera hipocrisia. Busque ser fiel fora do templo, como você é dentro dele. Seja quem você é lá fora, quem você é aqui. E o que é culto racional? Vida no altar, entrega total, morte para o mundo, viver em sinceridade, viver na verdade, uma vida de transformação, uma vida de conversão real. Deus não procura perfeição, Ele procura o verdadeiro adorador. Ah, eu não sou perfeito. Não, você não é, mas você é verdadeiro adorador. Queira viver a verdade de Cristo. Ele prefere um pecador sincero que quer mudar do que um crente que vive fingindo santidade. Hoje Deus está perguntando: o culto que vocês estão prestando é racional? Será que tudo aquilo que nós falamos aqui agora, nós se encaixamos dentro de um culto racional ou de um culto religioso de hipocrisia? Então, amanhã, quinta-feira, quando nós viemos para cá, eu vou falar, agora eu sei o que é um culto racional. E você vai entender que você não está vivendo um culto racional. Que a tua oração não está nem sendo ouvida por Deus. Que o teu clamor não passa nem do teto da igreja. Aí ele fala para mim e para você: a decisão está
na mão de vocês. Vocês querem ter um relacionamento verdadeiro comigo ou viver a vida de hipocrisia que vocês estão vivendo? E aqui, foi até aqui que Deus falou. Foi bênção, glória a Deus, deu trabalho, mas eu quero que essa palavra ela entre nos nossos corações como ensinamento, e que nós possamos, de hoje em diante, parar de ser mais hipócrita, parar de viver no teatro, e que nós possamos realmente entender que a irmãzinha, que o irmãozinho que vem de chinelo, que vem com a calça rasgada, que chama Jesus de Jesus, que chama Deus de Deus, ele está dando um culto melhor do que o seu e melhor do que o meu. As palmas louvou ao Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Que nessa oração você fala para o Senhor: Senhor, que eu mude, que haja em mim mesmo, Deus, a partir de agora, e que eu consiga, Senhor, ter um culto racional, ou seja, ter um relacionamento verdadeiro contigo. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus de poder e de glória, obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Ela é fiel e ela é verdadeira, Senhor, e dentro dela, Pai amado, nós nos moldamos, não nos valores mundanos, mas nos valores que a tua palavra nos deixa, com teus ensinamentos, ó Pai. Nós nos moldamos no verdadeiro crente transformado, no verdadeiramente crente arrependido. E nós te louvamos. E nessa noite eu profetizo na vida dos meus irmãos, que cada um de nós aqui, que estamos cultuando hoje, se nós até aqui, Deus, não entregamos um culto racional, verdadeiro, de arrependimento, de conversão, mas que de hoje em diante, Deus, nós possamos te entregar um culto racional, e que esse culto, Deus, chegue no trono da tua glória, para a honra e glória do teu santo nome. Eu profetizo na vida dos meus irmãos toda sorte de bênção, e que tu, ó Deus, venha falar conosco cada vez mais, nos direcionando para a cruz, não para o mundo, e que a nossa vida seja moldada por Cristo Jesus, o Senhor. Amém. As palmas louvam ao Senhor.